Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós aqui estamos neste domingo maravilhoso, mais uma vez na nossa amada Escola Bíblica Dominical, estudando a santa, poderosa, imutável Palavra de Deus. Meus irmãos, a lição de número 12, a lição que nós estudaremos hoje, tem um assunto importantíssimo. Mas antes de nós vermos esses assuntos, eu te convido, irmão, para, junto comigo, orar a Deus, para que Ele fale profundamente em nossos corações. Oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque estamos aqui, Senhor, reunidos com este bom propósito de estudar a Tua Palavra. Senhor, nos dê sabedoria e graça, brote, Senhor, em nossos corações este desejo, esta santa vocação, Senhor, este ministério tão importante da Escola Bíblica Dominical, do ensino, do estudo da Tua Palavra, que nos prepara, Senhor, que nos fortalece, que nos dá vigor. Continue conosco, Senhor, ao longo desta aula, falando aos nossos corações. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Meu irmão, estou muito feliz nesta manhã por estar aqui com os irmãos, estudando esta lição. E hoje a lição que estudaremos é a lição de número 12. Nós falaremos sobre a bondade que Deus tem em nos atender. Então, o título da nossa lição de hoje é A Bondade de Deus em nos atender. Lembrando que nós estamos estudando nesse trimestre, os irmãos podem ver aí na capa de suas lições, sobre os valores do reino de Deus. A relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Então, nós temos estudado ao longo deste trimestre lições importantes, práticas, profundas, sobre os valores que regem nossas vidas, a vida do cristão. E tem sido assim, irmão, sobremodo maravilhoso estudar este assunto. Então, na lição de hoje, que falaremos sobre a bondade de Deus, em nos atender, o nosso textuário se encontra em Mateus, no capítulo 7, e o versículo 11, que diz: Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. A nossa verdade prática diz que Deus é um Pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. Glórias ao Senhor. Que lição, que assunto maravilhoso. A nossa leitura bíblica em classe, eu convido os irmãos que a façam comigo, ela se encontra em Mateus, no capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 20, estes 13 versículos, e os irmãos podem acompanhar aí na sua lição. Com certeza os irmãos estão com sua lição em mãos, e também ler na sua Bíblia Sagrada esta passagem. Leiamos então Mateus 7, a partir do versículo 7, que diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo.
Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém. Irmão, que leitura maravilhosa. A palavra de Deus, irmãos, ela é eficaz para falar em nossos corações. Por si só, a leitura da palavra de Deus, irmãos, é capaz de nos constranger, de mudar nosso interior, de inundar nossas vidas, nossos corações. Como é bom, irmãos, estar estudando a palavra de Deus. Esta é a nossa bússola, né? É o manual de nosso fabricante, é onde baseamos e tomamos nossas decisões. Com certeza, irmãos, Deus tem muito para nos ensinar nesta manhã. Então, animosamente recebamos o nosso professor desta manhã, que será um instrumento de Deus para nos ensinar a santa palavra do Senhor. Pai do Senhor, irmãos, estamos na nossa penúltima lição da Escola Bíblica Dominical, a nossa lição de número 12, como já foi lido aqui o textual da verdade prática, falando sobre a bondade de Deus em nos atender, né? Uma lição de suma importância, irmãos, porque revela a grandeza e a bondade de Deus. Irmãos, nosso autor da nossa lição, ele traz aqui na introdução sobre o entendimento de que Deus é bom e Ele ouve as nossas petições, suprindo todas as nossas necessidades, irmãos. Nós temos a certeza de nós, enquanto cristãos, de que nós estamos amparados, cuidados pelo Senhor, é saber que Deus, pela sua bondade, e olhando para nossas necessidades, Ele nos atende naquilo que nós precisamos, de acordo à sua plena vontade, porque Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Mas Ele nos estimula, a nós pedimos a Ele, né? Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 7, o texto diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abre-se-vos-á. Então, irmãos, nós estaremos percorrendo esta lição, né, com o entendimento de que Deus ele está sempre disposto a nos atender, e esse atendimento se dá, irmãos, porque Deus é bom. Deus é bom para quem? Deus é bom, irmãos, para aqueles que têm uma comunhão com Ele e procura viver uma vida regrada, uma vida cheia do Espírito Santo. Lá em Efésios 5,18 diz o apóstolo Paulo aos crentes em Éfeso, né? Enchei-vos do Espírito Santo. Então, quando nós, irmãos, vamos examinar, estudar um pouquinho a palavra de Deus, a gente começa a perceber, irmãos, que pela grande e bondade de Deus, de maneira nenhuma, né, nós seremos enganados por Deus. Nós podemos nos enganar, né, ter um entendimento, uma interpretação errada daquilo que Deus talvez esteja disposto e querendo fazer por nós. E às vezes nós criamos umas expectativas, por isso é importante nós sabermos qual é a vontade de Deus. Assim sendo, irmãos, nós sabemos que tudo que Deus nos conceder será realizado pela sua bondade, de acordo à sua vontade. O primeiro ponto fala sobre a bondade de Deus, e aí vem uma definição do que é bondade. Existem muitas pessoas, irmãos, que se intitulam como boas, através de gestos, através de atos caridosos, mas nós sabemos, irmãos, pela palavra de Deus e por tudo que é nos feito, que apenas Deus é bom. E o significado da palavra bondade, né, passa por duas situações, né? Aqui diz que bondade é definida como uma boa índole, benevolência, brandura, uma boa ação. Então, irmãos, essas qualidades, né, elas são no seu máximo observada na pessoa de Deus. Porque não tem pessoa mais de boa índole, pessoa mais benevolente do que o próprio Deus. O caráter de Deus, a bondade de Deus, ela é irretocável, não é? Ela é imaculada.
E a bondade de Deus, irmãos, ela está atrelada ao pensamento filosófico do que é moral, do que é certo. Ou seja, Deus, na sua bondade, ele nos considerará aquilo que nós queremos. Mas primeiro, saber se aquilo que queremos é algo que não venha ofender, que não venha manchar, que não venha denegrir a sua santidade. Tudo aquilo, irmãos, que nós recebemos e que pode, muitas das vezes, manchar a santidade de Deus, será objeto de negação. E nem por isso Deus será mau. Deus é bom porque Ele nos dá aquilo que realmente nós precisamos, aquilo que vai nos ajudar, aquilo que vai nos fortalecer. Na visão grega, irmãos, tinha um entendimento de benignidade que era um sublime, um atributo, né? Era um valor que era atribuído a uma pessoa benigna. Deus espera que nós venhamos desenvolver essa característica da benignidade. Mas a benignidade pautada na verdade, pautada no sentimento sincero, sem querer algo em troca, pelo contrário, uma doação. Doação de bem-estar ao próximo. Por isso que é um valor atribuído a uma pessoa, né? Então, é uma pessoa que tem esse valor desenvolvido nela, é a bondade. E Deus, irmãos, a bondade de Deus é um atributo unicamente de Deus, e não do homem. Porque o homem, irmãos, o homem por si só, o homem na sua carne, habita nele a maldade. A maldade, ela está inerente ao homem. Por quê? Por causa do pecado. Desde uma vez que o homem pecou, irmãos, ele se esforça para fazer o bem, irmãos, mas muitas vezes não consegue realizar o bem. Ele tenta, ele busca, mas muitas vezes não acontece, porque tem algo mais forte nele, porque está na sua inerente à vida, ao ser humano, a característica dele por conta do pecado. Lá em Romanos, abra sua Bíblia, Romanos 7, 18. Vamos lá. Romanos 7, 18. Diz o texto bíblico. Abra comigo, 7, 18. Porque eu sei em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então, irmãos, para fazer o bem é mediante um esforço, é mediante uma dedicação, é mediante uma renúncia, é mediante você lutar contra si mesmo. Deus, irmãos, ele não precisa fazer nenhum esforço para fazer o bem, porque ele é a fonte da bondade. Mas o ser humano, esse sim, irmão, desde que ele foi destituído a sua natureza lá no jardim do Éden, irmãos, ele perdeu, ele tem tendência para fazer o mal, para fazer as coisas imorais. Tanto é, irmãos, que as leis existem para querer limitar o ser humano. Senão o ser humano ele vai para a anarquia, vai para a barbárie. Porque o ser humano ilimitado, ele não consegue, irmãos, reter, ele dá vazão a todo o mal que existe dentro dele. Daí, irmãos, o entendimento e a busca de que o ser humano precisa passar pelo novo nascimento. Por isso, irmãos, que o homem precisa nascer de novo. Porque ele fazendo isso, irmãos, né, ele então alcançará nova vida. Ele terá uma transformação pelo Espírito Santo dentro de si. E aí sim, ele poderá ser diferente, as suas atitudes se assemelharão à atitude de Deus, porque tem Deus dentro dele. O Espírito Santo está dentro dele. Nós, irmãos, encontramos também um texto em Mateus 7,14. Abra comigo. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 7, e versículo 14. 7,14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e pouco hás os que a encontrem, né? Então,
somente entrando pela porta estreita. E essa porta estreita, existem outros versículos que falam dessa porta estreita, a porta larga, né? E ela está muito relacionada, irmãos, muito relacionada com o que acontecia, como funcionava a entrada do povo diante de Jerusalém. Normalmente as cidades, elas eram fortificadas por muralhas e elas tinham bastante portas, tanto que a de Jerusalém, segundo a Sagrada Escritura, tinha 12 portas, né? E haviam portas largas, que normalmente elas eram abertas para a manhã, onde o povo entrava para fazer sacrifício, para vir adorar a Deus. E tinha as portas estreitas, que serviam para saídas de lixo, né? Portas estreitas que tinham outra funcionalidade. E Jesus, ele falando com um jovem, que ele era até então, chegou diante de Jesus, um jovem muito aparentemente religioso, muito voltado, obediente à lei. Ele chegou diante de Deus e falou para Jesus: olha, bom mestre, que eu farei para entrar na vida eterna. Havia uma preocupação dele ali de entrar na vida eterna, e ele queria saber o que ele deveria fazer para conquistar isto. Ele inicia-se a frase dizendo que Jesus era bom. E Jesus então interrompe, interpela ele, dizendo que bons é apenas Deus. Por que me chamas bom? Não há outra pessoa tão boa senão o nosso Deus. E o Senhor Jesus então, ele apresenta: olha, para entrar você precisa fazer algumas atividades. E ele diz: eu tenho praticado isso desde a minha meninice. Aí Jesus então fala para ele: então, olha, deixa tudo que você tem, vem e segue-me. Porque Jesus sabia que por mais que ele fazia as coisas, as boas obras, a riqueza ainda lhe prendia, as posses, o que ele possuía ainda lhe prendia na condição de viver uma vida plena de servir a Jesus. E aí foi quando aquele jovem abaixou a cabeça, entristecido, foi embora. Jesus então, ele fala realmente: não, bom é Deus, bom unicamente é Deus. Não que Jesus não era bom, mas enquanto homem, ele não pecou, mas ele sabia que na sua natureza havia a possibilidade de pecar. Ele sabia que a sua carne queria errar. Porque todo homem que nasceu da carne, a tendência a fazer o errado e esforça-se para fazer o bem. Jesus, ali, ele venceu a carne e fez todas as obras boas e fez, acima de tudo, com as melhores intenções. Nós, seres humanos, muitas vezes não conseguimos, e quando conseguimos fazer algum ato de bondade, é com alguma outra segunda intenção. E Deus, ele quer ações verdadeiramente generosas, pautada na bondade, e não pautada, talvez, no recebimento de aplauso, de reconhecimentos, ou como outras religiões, como objeto de auxílio para uma ampliação da sua condição espiritual. Não. Jesus espera que nós façamos bondade de coração, que isso mude na nossa vida, que a gente desenvolva esse fruto do Espírito, uma dessas características do fruto do Espírito, para que possamos realmente atender as características, os valores do reino de Deus. A bondade de Deus e seu aspecto teológico. Teologicamente, nós estamos já no item 3 do ponto 1, tá? O termo bondade é amplo e envolve santidade, retidão, verdade, amor, benevolência, graça e misericórdia. Então vejam que a definição de bondade, segundo o conhecimento de Deus, de Theo, o estudo de Deus, é que bondade em relação às características de Deus está envolvido santidade. Uma pessoa que exercita a bondade, ele vive uma vida santa, irrepreensível, uma vida que agrada a Deus.
uma pessoa que vive bondade, ele pauta a sua vida na retidão, ele faz as coisas que é correta, ele não procura tirar vantagens indevidas. Uma pessoa que diz ser bom e age por bondade é uma pessoa verdadeira. Não vive em mentira, não vive em engano, não vive em desculpas. Não. É uma pessoa que as suas palavras são verdadeiras, ela tem em si o cumprimento e o pensamento bíblico de dizer sim no momento de dizer sim e não no momento de dizer não. Ela não engana, ela não faz coisas erradas. É uma pessoa amorosa, uma pessoa que age pela benignidade de Deus, é uma pessoa boa para com o seu próximo, é uma pessoa boa para consigo, para com a família. É uma pessoa benevolente, uma pessoa que faz caridades pelos motivos certos. É uma pessoa que tem graça diante de Deus. É uma pessoa que realmente é misericordiosa para com os mais frágeis, os mais fracos, os mais necessitados. Então, irmãos, a Bíblia diz que realmente Deus é bom. Ele é a fonte da bondade. A Bíblia ela aponta isso. Não é um pensamento teológico, não é um pensamento de alguma pessoa filosófico, não. A Bíblia ela traz as informações necessárias para nós entendermos que o Deus a qual nós servimos, ele é bom. Ele é verdadeiramente bom. Podemos ver a bondade de Deus quando, irmãos, para conosco, lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, o seu único Filho, para morrer numa cruz, para salvar a mim, para salvar a você, para salvar a humanidade, para salvar aquele que não o conhece, para salvar aquele que o conhece e o rejeita, para salvar aquele que faz descaso do próprio Deus, que não o reconhece como Deus. Deus mesmo assim enviou indistintamente seu Filho, somente o amor de um ser que realmente é a fonte do amor poderia fazer isto. Eu jamais faria isso, entregar o meu filho por alguém. Talvez você não faria, mas Deus fez, e fez por amor. Deus, ele revela a perfeição divina, o amor de Deus revela a perfeição divina. Também podemos ver a benignidade do Senhor nos cuidados para conosco nas nossas necessidades. Todos nós temos necessidades. Precisamos, e a Bíblia é muito clara. Jesus algumas vezes, ele disse para nós, olha, por que vocês estão quietos, preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir? Aí falou, a bondade de Deus é tão grande, né? Que os passarinhos, eles não trabalham, eles não têm celeiros, e Deus manda um alimento todo dia para eles, não é assim? Você joga um pedacinho de pão, joga um pedacinho de arroz, e cai alguma pipoca, algum alimento, né, no caminho, e aquilo ali é a providência de Deus, além dos frutos que produzem para os pássaros. As plantas são as mais bonitas, das suas cores, nas suas épocas, e mesmo Salomão em toda a sua riqueza, não se vestiu como elas. Então veja, se Deus faz assim, como não vai cuidar de nós? Salmo 23 fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada vai nos faltar. Se você confia em Deus e no seu amor e tem fé nele, fique certo, nada irá lhe faltar. Poderá não ter em abundância, mas não faltará. Você poderá ser provado, mas não faltará. Mesmo sendo imperfeito, né? Nós nunca daríamos uma pedra em lugar de pão para os nossos filhos. Nunca daríamos um peixe, né? Uma serpente em lugar de peixe. E ainda disse, olha, se nós somos imperfeitos, se nós não somos bons, e nós sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais nosso Pai que está no céu, que Ele é bom para todos. Ele não vai deixar de nos trazer e nos fazer
essa bondade. Então, Deus é bom, irmãos. A Bíblia aponta que Deus, Ele é bom pela sua natureza, Ele é bom para conosco. Sendo assim, nós terminamos o item 1. Agora nós vamos para o item 2 da revista. Abra aí, acompanhe, onde fala: há 2 caminhos para se escolher. Há 2 caminhos, né? A porta e o caminho no aspecto bíblico. Jesus, irmãos, ele, em alguns momentos da sua mensagem bíblica, ele apresentou de forma figurativa 2 situações, porta e caminho, para nos ensinar algumas verdades. Ele fala do caminho estreito, caminho largo, e da porta estreita e da porta larga. Nós, irmãos, quando nós iniciamos a nossa comunhão com Deus enquanto seu povo, nós precisamos entender que Ele coloca de nós uma porta, e essa porta nos dá acesso, há um acesso às bênçãos de Deus, à sua presença, ao seu Espírito Santo, a tantas coisas que Ele nos concede a partir do momento que nós aceitamos entrar neste caminho. Só que Ele também nos informa que esta porta, muitas vezes, ela nos apresenta como uma porta estreita, um caminho estreito. Jesus não falou que seria fácil a nossa vida cristã. Pelo contrário, falou que nós teríamos dificuldades. Por quê? Porque nós estaríamos lutando contra a nós mesmos, lutando contra a nossa própria natureza pecaminosa e decaída. E então, irmãos, a nossa carne sempre que irá querer fazer o mal. Sempre. E nós teremos que agora aprender a fazer o bem. E Jesus fala que, olha, tem a porta estreita e a porta larga, né? O caminho, irmãos, a porta fala de acesso, de uma nova vida. É o que hoje eu e você já estamos vivendo. Uma nova vida com Deus. O caminho é uma nova conduta adotada por aqueles que abandonaram o pecado e agora estão trilhando um novo caminho, uma nova vida sem pecado. É como nós estivéssemos, irmãos, andando em um caminho, e esse caminho era largo, espaçoso, muita gente passando. Um caminho que, né, você corria o risco de não ter onde se amparar. E aí a gente muda de via, e a gente vai para um outro caminho. Você entra ali, uma esquerda, ou entra numa bifurcação e vai para um caminho. E esse caminho é estreito. Mas o bom é saber que esse caminho estreito é que nos leva ao céu. E esse caminho é Jesus. A porta, também vivíamos uma porta larga. Fazíamos o que queríamos, não tínhamos que prestar conta a ninguém, achávamos que éramos donos da razão, não havia erro, não havia falha, não havia nada que nos dizia que era errado ou correto. Obedecíamos aparentemente a lei dos homens, mas aquilo que não infringia a lei dos homens, nós entendíamos como correto, mas nós sabemos que existe uma lei divina. E essa lei não é pautada nos pensamentos humanos, mas nos princípios de Deus. E quando eu aceito a Jesus, eu tenho que agora ceder e aprender a viver essa vida com Deus. Então, irmãos, esse entendimento de caminho de porta larga era o seguinte: se eles estivessem pensando na cidade de Jerusalém, a cidade, como eu falei, era totalmente murada, tinha várias portas, de noite, havia grandes, haviam grandes portas, mas essas portas eram fechadas, porque só eram abertas pela manhã, que tinham como objetivo gerar passagem, das pessoas irem levar o sacrifício. À noite, era apenas algumas portas estreitas, né? E essa porta estreita, muitas das vezes não possibilitava uma passagem à vontade, pelo contrário, era uma passagem que precisava haver uma limitação, não é? E exigia algum sacrifício.
Diz que às vezes a passagem de um camelo com mercadoria por meio era impossível, sendo necessário o quê? Tirar as bagagens para depois então entrar com o animal quase, ajoelhado, para depois ir passando os itens a qual haviam trazido. Então veja a dificuldade para passar nessa porta estreita. Não dá para entrar nela com bagagem. Não dá para entrar de qualquer jeito, com aquilo que trouxemos do mundo. Não. Para passar por essa porta estreita, você tem que passar ajoelhado, humilhando-se, orando, consagrando a sua vida. Tá? É o significado mais ideal em relação à passagem desta porta. Foi nessa condição que Jesus afirmou que estreita é a porta e apertado o caminho que levam à vida, e pouco lá se que encontre. Por quê? Porque lembra que eu falei que havia 12 portas e essas portas estreitas eram apenas abertas, estavam à noite. E à noite, irmãos, tudo difícil é se encontrar. À noite é difícil ter a verificação de onde a porta está estreita. Mas era necessário, irmãos, nessa noite que nós vivemos, que é o mundo, você encontrar essa porta aberta, mesmo ela sendo estreita. Mesmo que haja um sacrifício de você ter que abandonar algumas mercadorias para entrar, você tem que fazer esse sacrifício, porque fazendo assim você vai conseguir entrar do outro lado. O que nos espera do outro lado é a vida eterna em Cristo Jesus. O que as duas portas, os dois caminhos podem ilustrar para nós, A porta estreita é o que conduz à vida eterna, João 10, do 7 a 9. Jesus falou, irmãos, que há um único caminho que pode conduzir o pecador à vida eterna. É Deus. Não existe outros caminhos, existe o caminho. Jesus é o caminho, não um caminho, não outro caminho. Ele é o caminho. Os outros, irmãos, é atalhos. E não leva, não dá para chegar lá no céu se não for por Jesus. Não dá com jeitinho, não dá no caminho largo, tem que ser no caminho estreito, tá? Os atos religiosos de boa obra não podem levar o homem ao céu. Somente a fé em Jesus Cristo poderá conduzi-lo à vida eterna. Não é nossas obras, irmãos, por mais que sejam boas, por mais que sejam necessárias, por mais que é o que espera-se de um cristão, não são elas que nos levam a Deus, é a fé. Você tem fé em Jesus? Você acredita que Ele te salvou? Você está arrependido dos seus pecados? Você está disposto a mudar a sua vida? Você está santificando? Então você está no caminho certo. Se isso não estiver acontecendo com você, é importante que você volte ou encontre o caminho. Certa vez Jesus falou, porfiai, por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. O termo aí porfiar no grego significa esforça-se com zelo extremo, empenhe-se. Irmãos, entrar no céu não é fácil, precisa de um empenho, precisa de um esforço. E o quanto você está se esforçando? O quanto você está disposto a se esforçar para entrar no céu? O quanto você está disposto a abrir mão de alguma coisa da sua vida e na sua vida? O quanto você está disposto a abandonar? Porque andar no caminho estreito, irmãos, é para aqueles que querem dar a vida eterna. Se preocupe com isso, irmão. Procure fazer isso para que você possa conseguir e conquistar esse direito. A escolha entre os dois caminhos. Neste mundo, só há dois caminhos. Não há uma terceira via. É meio polarizado aqui. O caminho a ser percorrido é a vida eterna ou é da morte eterna. Não existe um terceiro caminho, como algumas pessoas dizem, um caminho aí que a pessoa vai lá, fica passando um período de purificação e depois volta para um outro caminho. Não. Existem dois caminhos. Caminho da vida eterna, caminho da morte eterna. Como Jeremias falou, você pode conferir aí Jeremias 21 e 8. Vamos ver esse versículo, irmãos,
até para apoiarmos a nossa fala na palavra de Deus, abra aí a sua Bíblia, livro do profeta Jeremias, capítulo 21, verso 8, tá? Está no Antigo Testamento, você que está tendo contato com poucas vezes da palavra. Jeremias 21:8 diz: e este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que antes ponho diante de ti, diante de vós, o caminho da vida e o caminho da morte. Então, diante de nós, segundo Jeremias, está o caminho da vida e o caminho da morte. Eu pergunto para você, qual caminho que você quer ir? Você com certeza vai me responder que é o caminho da vida. Mas, infelizmente, muitas pessoas têm escolhido o caminho da morte, o caminho largo. Porque o caminho largo, irmãos, não há restrição, tudo é permitido. É um caminho permissivo. É um caminho de pecado, de adultério, de prostituição, de mentira. É um caminho de bebedices. É um caminho, irmãos, felizmente, de tudo aquilo que o mundo diz que é certo, que está ditando como certo. Não, irmãos. É um caminho largo, é um caminho, e a Bíblia nos recomenda que esse caminho é o que leva à morte. Então, todas essas coisas, irmãos, são lícitas para nós, mas nem todas convêm. Nós estamos abertos a praticar todas as coisas, a nossa carne quer praticar todas as coisas. Mas quando aceita Jesus, irmãos, a nossa carne quer mudar, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Ele tomou o trono da nossa vida, ele tomou a direção. Então opte pelo caminho estreito. Não siga no caminho largo, siga no caminho da vida. Amém? Caminho da vida. Pela porta larga é possível passar as obras da carne, prostituição, impureza, inimizade, porfia, peleja, todo o pecado, irmãos. Na porta larga passa, porque é espaçoso, dá para levar toda a bagagem. Mas para entrar no caminho, na eternidade com Deus, é estreito, irmãos, é apertado. Só vão morar no céu, irmãos, as pessoas que se absterem disso, né? Um dia essas pessoas vão morar no céu. Nós iremos morar no céu, irmãos. Um lugar muito especial. Então vale a pena você abrir mão dessas coisas e entrar no caminho estreito. Vamos agora finalizar no item 3, mentira dos falsos profetas. Irmãos, cuidado com as aparências. As aparências se enganam. Às vezes, irmãos, a gente olha para alguém, olha para uma instituição, olha para uma igreja, olha para um grupo e a gente acha que aquilo está tudo certo, que as obras estão todas corretas e às vezes não estão. Jesus falou: olha, eu quero te advertir contra os falsos profetas, fiquem alertas, né? Vamos ficar vigilantes, porque esses falsos profetas, eles vêm, né, de uma forma muito ardilosa, eles vêm seduzindo as pessoas com o erro, dizendo que o erro não é erro, né? Ele vem ali com seus falsos ensinamentos, eles são lobos disfarçados. Eles comem a ovelha, se vestem na pele, e ali entram no meio do rebanho, e começam a querer atrair, e quando menos espera, eles abocanham aquelas ovelhas. As ovelhas são os animais mais dóceis e mais indefesos. E nós, como ovelha de Cristo, também somos dóceis, somos indefesos. E Jesus, ele fala desses falsos profetas, dizendo: tome cuidado com os ensinamentos dele, porque eles vão te levar para o caminho espaçoso. Então, vai aparecer muitas pessoas dizendo: isso não é pecado, isso não é erro. Deus é um amor grande. Deus te ama como você está, mesmo praticando tudo que você faz. Ele está de olho no seu desejo de servir a Ele, e não na sua vida de santidade. Se a parte desse tipo de ensinamento, se a parte desse tipo de líder, este líder é um lobo disfarçado querendo destruir a sua vida. Ele vai aparecer com grandes oratórias, com palavras de convencimento, ele vai tocar no teu emocional, ele vai tocar na sua mente, ele vai mexer dentro de você, ele vai te seduzir. Mas vá na palavra de Deus, né? E se vacine contra esses falsos ensinamentos, porque eles são falsos profetas, né? Isso você só conseguirá distinguir através da oração, da vigilância e da busca inteiramente pela palavra de Deus.
Como você detecta esse falso profeta? De acordo com a Bíblia, nós vamos identificá-lo como, irmãos? Como? Ele glorificam a si mesmo. São pessoas, irmãos, que você olha para elas, os frutos delas trazem apenas glória para si. E às vezes não traz nem fruto. São árvores grandes, frondosas, bonitas, trazem até uma sombra para você descansar. Mas você tem fome e vai querer procurar um fruto nela, você não encontra. Por quê? Porque ela não é árvore frutífera. Você precisa, irmãos, buscar uma árvore que dá fruto. E essa árvore que dá fruto, irmãos, é Jesus. Um dia Jesus foi lá, irmãos, e falou com uma árvore. E falou para aquela árvore, né? Olha, você não tem fruto. E amaldiçoou ela. E a partir daquele momento aquela árvore secou, porque não deu fruto. Pode, irmãos, até mesmo ser bonita, pode até ser frondosa, pode até trazer sombras, mas elas trazem doutrinas até aparentemente confortáveis, irmãos. Mas são doutrinas contra a palavra de Deus. Essas pessoas são soberbas, irmãos. Essas pessoas querem reconhecimento. Elas querem a glória para si, irmãos. Então, fuja desse tipo de pessoa. Identifique toda vez que você encontrar uma pessoa, um líder, que quer uma glória para si, irmãos. Essa pessoa não está com sentimento sincero para Deus. Então, ela não está te levando, te guiando para a presença de Deus. E uma análise criteriosa, irmãos. Lá no Antigo, como no Novo Testamento, muitos falsos profetas se levantaram para enganar o servo de Deus, né? Profetizavam, irmãos, né? E não cansavam de dizer que assim diz o Senhor. Mas, irmãos, eram, na verdade, falsos ensinadores. Teve um profeta que morreu. O Senhor falou, olha, você vai até lá, leva uma mensagem, não entra na casa de ninguém. E, de repente, ele foi lá, entregou a mensagem, depois encontrou um profeta mais antigo, falou, entra aqui. Aí ele falou, não posso entrar. Ele falou, não, Deus está falando para você entrar. E ele entrou. Quando ele entrou, Deus falou, aí usou o profeta e disse, ó, você não vai voltar para casa dos seus pais. Você vai morrer. Quando ele saiu ali, ele foi morto pelo leão. Então não seja morto pelo leão, pela desobediência. Não ouça, mesmo para aqueles que aparentemente, né, você conhece há muito tempo, mas quando vem com uma profecia que é contrária, irmãos, à palavra de Deus, não se engane. Não se engane, irmãos, porque os falsos profetas virão querer enganar a muitos, e nós precisamos vigiar, irmãos, para não sermos enganados. Que bom, irmãos. Chegamos agora à conclusão, e a gente vai terminar. Pense bem agora nessa conclusão. Acompanhe aí. A Bíblia, irmãos, revela o quê? Que Deus é bom. Isso a gente sabe, é inegável. E não basta ser apenas bom, ele compartilha da sua benignidade com a sua criatura. Ele é bom não apenas porque ele é bom, mas ele é tão bom que ele compartilha a sua bondade comigo e com você. Ele cuida da sua criatura, né? Ele traz ações para nós, ele nos livra do mal e nos ajuda para mudarmos. Ele não somente providencia as coisas materiais para a nossa vida, mas também, irmãos, ele nos providencia as espirituais, como a salvação. Ele é tão bom, irmãos, que deu seu Filho em nossa morte. Por nós, irmãos, morrendo o seu Filho, para que nós pudéssemos ter o direito da vida eterna. A salvação é o maior resultado, irmãos. A salvação é a maior demonstração do amor de Deus para conosco. Crave João 3,16 em sua vida. Mas vamos estar sempre alertas, irmãos, sempre alerta, para que nós venhamos ser enganados pelo inimigo, que a gente não venha macular, deixar uma mancha, irmãos, por conta dos falsos ensinamentos, dos falsos profetas, que vêm querer nos distanciar de Deus, irmãos. Servimos e permanecemos continuamente servindo a Deus. Irmãos, assim a gente termina a lição desta manhã, que Deus possa continuar te abençoando e que a gente possa ir lembrando de que a bondade de Deus é a maior bondade em sua essência maior. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus. Irmão, que lição maravilhosa, né? Que Deus bondoso que possuímos como Senhor e Mestre, e Ele que tem nos ensinado, falado aos nossos corações, e tem sido, irmão, com certeza, uma vida maravilhosa
ao lado de Jesus, ao lado do nosso Senhor. Meus irmãos, nós encerramos a nossa aula nesta manhã com um aviso e um convite. O aviso, irmão, é que nós, alunos da escola dominical, também podemos contribuir com nossos dízimos e ofertas. É aqui que os irmãos podem também, os irmãos estão vendo aqui na tela, passando a nossa chave Pix, os números da conta da nossa igreja e também um QR Code para facilitar a transferência. E aqui os irmãos podem enviar na Escola Bíblica Dominical seus dízimos, suas ofertas, e além de abençoar a obra de Deus, a obra missionária, também ser abençoado por Ele, por este ato voluntário tão importante de ofertar, de entregar ao Senhor uma porção daquilo que Ele nos dá. Também, irmãos, o convite é para que você, que acompanhou a nossa escola até agora, possa fazer-nos uma visita em nossos templos, em nossas igrejas, de maneira presencial. Aqui na sede nós temos cultos toda terça e quinta às 7h30 e aos domingos às 7 horas, e também nas nossas congregações, nas nossas igrejas, praticamente em todos os nossos bairros, ali há uma congregação para atendê-lo, irmãos, para recebê-lo com muito carinho. Provavelmente as congregações têm culto sempre nas quartas, sextas e também aos domingos, mas em todas, no domingo pela manhã, nós temos a nossa amada Escola Bíblica Dominical. Estar aqui, irmão, neste ambiente virtual é uma graça, é uma dádiva, mas não substitui, irmão, as nossas aulas presenciais, que são abençoadoras, profundas e nos avivam de maneira especial. Então, irmão, faça-nos uma visita, será um prazer recebê-lo, dar-lhe um abraço. Com certeza, irmão, você será abençoado por Deus, ouvirá a voz do Senhor. Então, neste término, eu convido os irmãos para que junto comigo oremos ao Senhor, para que Ele fale profundamente aos nossos corações ao decorrer desta semana e nos faça colocar em prática esta lição. Oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Jesus, por estarmos aqui reunidos, aprendendo a Tua Palavra. Senhor, este assunto tão importante que estudamos, pedimos, Senhor, que venha falar mais profundamente aos nossos corações. Revela-nos, Senhor, a Tua vontade. Fale, Senhor, em nossos corações, toque em nossas vidas. Nos dê, Senhor, uma porção da Tua sabedoria para colocarmos em prática estes ensinos. Continua conosco, Senhor, falando em nossas vidas. Nós pedimos, clamamos, Senhor, por Tua ajuda. É o que nós agradecemos ao Senhor e pedimos que continue ao nosso lado. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão. Nós nos vemos daqui uma semana, na nossa próxima aula, no próximo domingo, na nossa amada Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.